Não é novidade que na adolescência muita coisa tende a mudar, inclusive a relação com os nossos pais. Mas para Meilin, uma garota de 13 anos, a situação toda se torna muito mais complicada. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e aqui no meu canal eu falo sobre livros, filmes, psicologia, afetos humanos. Então, se você se interessa por esses assuntos, aproveita para se inscrever e ativar as notificações porque toda semana eu coloco um vídeo novo aqui para vocês, com todo o carinho do mundo. Red, Crescer é uma Fera, ou Turning Red, que é o título em inglês, é um filme da Pixar e da Disney de 2022 e é um filme extremamente cativante, com temáticas super relevantes, que serve não só para trabalhar com as crianças, mas também com os adultos. Inclusive, eu assisti esses dias e tive muita vontade de trazer para vocês. E os temas que mais me chamaram a atenção, que eu acredito ser os mais valiosos para mim trazer aqui para vocês, são as temáticas voltadas para herança transgeracional, para a relação entre pais e filhos, especialmente entre mãe e filhos, e também a construção da autonomia, da identidade, para uma pessoa que está passando pela fase do adolescer. O filme se passa em Toronto, no Canadá, em 2002, e tem realmente uma atmosfera bem nostálgica dessa época, aquela coisa das boy bands, do Backstreet Boys, assim, uma coisa bem parecida com essa fase. E, inicialmente, a Meilin, que é essa garotinha de 13 anos que eu comentei no início, é aquela filha sensacional que você pediu a Deus. É uma filha que é extremamente dedicada aos estudos, tem um desempenho extremamente eficaz na escola, não só na escola, mas nos projetos extracurriculares, como música, esportes, enfim. E ela, além de ser uma boa aluna, né, de ser uma filha excelente nos estudos, ela também é muito presente no desempenho das atividades do templo da família dela. Ela vem de uma família asiática, que eu não consegui identificar se era chinesa, enfim, se era japonesa. Se alguém souber, coloca aqui nos comentários. E a família dela é dona de um templo em Toronto, que eles mantêm aberto, que eles cultivam, né? Tem uma série de atividades que eles recebem o público de fora. Então, a Meilin participa dessas atividades, ajuda a mãe dela diariamente e também ajuda na manutenção desse templo, fazendo faxina, limpando as coisas, né, tendo ideias para as atividades cotidianas desse templo. Então, além dela desempenhar de uma forma muito eficaz no âmbito escolar, ela também desempenha um papel muito, muito pertinente junto com a mãe na manutenção do templo da família. Logo no início do filme, a gente já percebe que a Meilin tem uma satisfação muito grande de desempenhar esses papéis, de receber esse reconhecimento, esse olhar de orgulho da mãe dela e de estar seguindo o caminho que a mãe dela vem planejando para ela. Mas tudo isso tem um custo, né? De conseguir manter essa eficácia num alto padrão o tempo inteiro. E é isso que a gente vai acompanhando no decorrer do filme. E com a chegada da adolescência, fica cada vez mais difícil da Meilin continuar concretizando o papel da filha dos sonhos que a mãe dela tanto idealizava. Até porque, para continuar agradando a Meilin precisa esconder ou suprimir partes de si que estão cada vez mais pulsantes. Como, por exemplo, sentir atração por garotos, gostar de certos tipos de música ou banda que a mãe dela não aprova, ou querer sair com as amigas ao invés de cumprir as obrigações do templo. E esse conflito de necessidades internas para Meilin, junto com uma gama de emoções incompreendidas, resulta na transformação dela em um panda gigante. Então ela descobre que transformar-se num panda vermelho gigante é algo que vem sendo transmitido no decorrer das gerações da sua família para todas as mulheres dessas gerações. Então todas as mulheres em determinado momento da vida, confrontadas com emoções muito intensas, como raiva, excitação, comoção, alegria, elas se transformariam num panda. E, num determinado momento, né, na época das suas ancestrais, transformar-se num panda significava algo de muita importância, porque isso ajudava a elas defenderem as suas nações através da raiva, da imposição, desse sentimento de revolta. Isso ajudava elas a defenderem as suas nações, literalmente brigando fisicamente. Mas, com o passar do tempo, como a mãe da Ameline diz, isso se torna um inconveniente. Então,
ela e as outras mulheres da família fazem um ritual para guardar os seus pandas e esse panda ficar ali reprimido e nunca se manifestar. Assim, a Meilin pôde entender que todas as emoções intensas que ela estava vivendo faria com que ela se transformasse num panda, e ela também precisa descobrir como é que ela vai lidar com esse panda, sabendo que a família dela julga esse panda transformar-se nessa essa manifestação como algo muito ameaçador para a sociedade, perigoso, e que a família dela já tem uma opinião formada sobre como lidar com esse panda. Bom, tudo isso que eu falei aqui já está no trailer, está no enredo, na sinopse. Eu não acredito que eu tenha dito nada que vai influenciar sobre o filme. E todos os pontos que eu já trouxe do enredo já ajudam a gente a discorrer sobre essa temática, discutir um pouquinho do que eu acredito que foi bem valioso no filme, tanto para crianças quanto para adultos. Apesar das particularidades da cultura asiática desse filme, tem algo de extremamente universal nessa narrativa. No início, eu falei sobre o tema herança transgeracional, e o termo pode parecer algo completamente esquisito para você, mas eu vou te explicar brevemente o que é, usando uma definição do artigo, que eu vou deixar também linkado na descrição, que se chama A Transgeracionalidade do Trauma e suas influências nas relações familiares. O fenômeno da transgeracionalidade se caracteriza pela transferência de padrões comportamentais, podendo incluir valores familiares, traumas não resolvidos e até mesmo habilidades e tradições culturais ao longo das gerações, perpassando sua rede simbólica e moldando dinâmicas familiares. Ou seja, através da herança familiar pode ser transmitido não só a questão genética, mas também valores, costumes, hábitos, modos de se relacionar, inclusive que a gente pode ver muita repetição de padrões relacionais entre pais e filhos, entre mães e filhas, e também podem ser transmitidos resquícios de vivências traumáticas, né, de sentimentos mal elaborados, incompreendidos e não resolvidos, né, sem mesmo a gente notar. Isso acontece de uma forma irrefletida. No filme, o panda simboliza toda essa gama, todo esse conjunto de afetos não resolvidos, não elaborados e não ditos, né, que ficam silenciados pela família da Meilin, que são considerados como negativos, indesejados, inconvenientes e que precisam ser expurgados a qualquer custo. E o que a família dela tenta fazer com isso no decorrer das gerações, né, que vai sendo passado de mãe para filha, de mãe para filha, de mãe para filha, é tentar omitir, silenciar, reprimir a transformação desse urso panda. Tanto que a Meilin não sabia que ela poderia se transformar num panda até ela se transformar num panda. E a família tenta fazer isso como uma reação, né, à possibilidade daquela transformação ameaçar a uniformidade, a homogeneidade dessa família, né, da identidade familiar que existe ali. E essa forma de lida vai influenciar toda a atmosfera da família. O que a gente mais consegue se aproximar é o núcleo familiar, que é a Meilin, a mãe e o pai. A mãe, quando a gente vai perceber os comportamentos dela, ela é uma pessoa extremamente hipervigilante, sempre muito atenta aos passos da Meilin, é muito controladora, a ponto tal de muitas vezes terminar sufocando a Meilin, de não deixar, de não escutá-la, de não enxergá-la, né, de ter esse comportamento muito. A impressão que me passou é que ela estava querendo ter tanto cuidado com a filha, né, se preocupando tanto, que de alguma forma ela terminava podando, né, a possibilidade da filha dela se expressar, da filha dela poder se experimentar, de ser quem ela é, algo que é inevitável para a idade que a Meilin estava atravessando. E esses comportamentos são justamente sintomas de vivências provavelmente traumáticas que ela vivenciou com a mãe já, né? O filme pincela um pouco de como foi a relação dela com a mãe, no caso a avó da Meilin, com a mãe da Meilin, e a gente percebe, nota que esses traços também muito provavelmente estiveram presentes em relação à mãe da Meilin, né? O que que era esperado dela, os padrões altos de exigência, como também a mãe exige da Meilin, né? E isso vai sendo passado de geração em geração,
muitas vezes como afetos que ficam ali silenciados, que ficam só no ar, mas que ninguém conversa sobre, ninguém consegue quebrar aquela cadeia que existe, sair das expectativas que os pais esperam para os filhos, e se torna muito difícil de quebrar essa expectativa, justamente por conta desse elo que se faz em relação ao respeito à herança familiar, ao respeito aos cuidadores, ao suposto amor que deveria existir pelo pai e pela mãe. Mas veja que interessante, é justamente essa força representada pelo panda no filme que nos proporciona a possibilidade de conseguirmos construir a nossa singularidade, nossos valores, nossos limites, que se diferencia da identidade familiar e compete para que nós possamos construir a nossa própria identidade pessoal, né? Para que exista uma diferenciação da gente dessa família, que é justamente o que vai acontecendo com a Melin quando ela entra em contato com o panda. Inicialmente, ela entra em contato com o panda, ela está entrando em contato com a sua raiva, né? Frustração, que muitas vezes acontece quando a mãe invade o espaço dela em vários sentidos, quando a mãe chega e humilha ela publicamente, né, mostrando o desenho que ela fez, sem nem escutar a filha antes, quando ela fica perseguindo a filha no colégio, enfim, quando ela espera que a filha não goste da banda que ela gosta. Então, a Meilin inicialmente não consegue entrar em contato com essa raiva. E quando ela se transforma no panda, inevitavelmente ela tem que ver, tem que olhar para esse sentimento, que muitas vezes é julgado como negativo. Também, quando ela assume essa faceta, ela entra em contato com um lado mais descontraído, mais divertido, menos rígido em relação a si mesma, mais espontâneo, com menos autocobrança. Então, o panda ali no filme, ele representa esse outro lado mais voltado também para esse experimentar-se, né? Vamos experimentar, também quero ver o que eu estou sentindo, o que eu espero, o que eu desejo, o que eu quero, para além do que os outros querem para mim. Então, veja que quando a Melin se transforma no panda, ela tende a visualizar, a vislumbrar outras possibilidades de ser, diferente daquela Melin idealizada, sonhada pela mãe, que segue os passos que a mãe idealizou. O que eu não vejo nada de errado, mas que também isenta, né, priva a Melin de construir também a tua própria identidade, né? Abrindo parênteses aqui, esse conflito entre culpa e raiva é bem comum em relação a familiares, quando a gente sente raiva, mas sente que não pode sentir, né? E às vezes é bem difícil se libertar disso, especialmente quando a gente não tem consciência da situação. Por isso que eu acho que Red Cresceu uma Fera é um excelente filme para a gente refletir sobre essas temáticas de relações familiares, sobre a aceitação de si também e da construção da nossa própria autenticidade e identidade. Se você já assistiu, comenta aqui o que você achou. Compartilha também com amigos, amigas, pais que você conhece, tios, tias, que também pode assistir junto com as crianças e ter um diálogo super legal, crianças, adolescentes. E aproveita se você gostou do vídeo e me ajuda se inscrevendo e ativando as notificações. Não custa nada e ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que estejam interessadas em assistir filmes desse gênero ou ver vídeos voltados para essa temática. Um beijo e até o próximo vídeo.